Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem interessante, onde ele trata da resolução de expressões numéricas com números inteiros. Ou seja, como é que a gente vai fazer para utilizar toda a teoria da potenciação, da radiciação e das operações matemáticas que envolvem números inteiros na resolução de expressões numéricas, tá? Eu trouxe aqui para você então dois exemplos bem bacanas, onde nesses exemplos eu vou te mostrar como utilizar todas essas regras, perfeito? Vamos começar aqui então? Reparem, nossa primeira expressão tem o seguinte: menos 54 dividido por, abre chaves e parênteses, menos 2 mais a raiz quadrada de 81, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por 7 menos, entre colchetes, menos 2 ao cubo mais raiz quadrada de 4, nos parênteses, dividido por 3. Então, pessoal, para que a gente possa resolver essa expressão, é importante que você saiba o seguinte: quando aparecerem símbolos, a ordem de resolução é primeiro parênteses, depois os colchetes e, por último, as chaves. Mas, além disso, você tem que lembrar o seguinte, que quando aparece na tua expressão, nós devemos também resolver primeiramente radiciação e potenciação. Logo, é a partir daí que eu vou iniciar essa resolução, tá? Até porque, reparem, nós temos aqui esta raiz quadrada e nós temos aqui esta potenciação, perfeito? Logo, todos os valores numéricos que não fazem parte do que eu destaquei aqui em branco, eu vou repetir. Então, nós teremos menos 54 dividido por, abre chaves, abre parênteses, menos 2 mais. Opa, vamos lá. Quem é a raiz quadrada de 81? A raiz quadrada de 81 é o número que, multiplicado por ele mesmo, chegue a 81 como resultado final. E aí nós temos como resposta o número 9. Até porque 9 vezes 9 é igual a 81. Resolvendo então essa raiz, eu vou seguir escrevendo a expressão até chegar nessa potência. Então nós temos, fechou parênteses, elevado ao quadrado, dividiu por 7, e aí vamos lá. Eu vou abrir parênteses, certo? Só que eu tenho que resolver menos 2 ao cubo. E aqui vou te chamar a atenção para o seguinte detalhe. Uma coisa é, de repente, nós resolvermos menos 2 ao cubo, onde, devido a o nosso expoente ser igual a 3 e a tua base ser negativa, tá? Aqui nesse caso, eu tenho como resposta igual a menos 8. Um outro detalhe é o seguinte, que quando a tua base ela não está envolvida nos parênteses, obrigatoriamente a regra dos sinais em relação aos expoentes desaparece. Por quê? Porque nesse caso existe a obrigatoriedade de repetir o sinal que está aqui na frente. Mas também é importante a gente verificar que, independente de essa base ser negativa e ela possuir parênteses ou não, o sinal, de qualquer forma, será repetido, tá bom? Então, é importante que você saiba esta diferença aqui. Vamos continuar. Então, a gente viu que isso aqui é igual a menos 8. Menos 8 mais, e aí eu vou resolver a raiz quadrada de 4, que nesse caso é igual a 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Então, repare que da primeira linha para a segunda, nós já eliminamos todas as potências individuais e radiciações individuais. Ok. Qual é o próximo passo? Resolver as operações que estão localizadas dentro dos parênteses, tá bom? Então, todos os valores numéricos da expressão que não pertencem a esses parênteses, a gente vai continuar repetindo. Então, aqui eu tenho menos 54 dividido por menos 2 mais 9. Ou, se você olhar daqui para cá, é 9 menos 2, cujo resultado é igual a 7. Mas vem cá, vai ser 7 positivo ou 7 negativo? Vamos analisar? Eu tenho sinais diferentes. Em sinais diferentes, qual é a regra? A gente subtrai os valores, 9 menos 2 é igual a 7,
e o sinal vai ser igual ao do maior valor numérico. Como 9 é maior que 2, ele é positivo, automaticamente o 7 ficará positivo. Perfeito? E aí, de novo, eu vou continuar repetindo até chegar à próxima operação. Então, a gente tem dividido por 7 menos, vamos lá, menos 8 mais 2. Eu vou utilizar a mesma regra. Sinais diferentes, a gente deve subtrair os valores. 8 menos 2 é 6, mas, devido ao 8 ser maior do que 2, e além disso, o 8 ser negativo, automaticamente a nossa resposta será negativa. Então, a gente tem menos 6 dividido por 3. Perfeito? Ok, vamos lá agora. Próximo passo, eu vou resolver essa potenciação e vou resolver essa divisão, até porque são operações que elas não estão envolvidas entre si, ou seja, elas não interferem uma na outra. Professor, por que eu não posso resolver essa divisão logo direto? Por causa dessa potência, tá bom? Então, primeiro a gente resolve a potência. Então, vejamos aqui, pessoal, que na próxima linha eu vou repetir o menos 54 dividido por... Em seguida, vamos resolver essa potenciação. Já que nós temos 7 ao quadrado, é a mesma coisa do que resolver 7 vezes 7, cujo resultado é igual a 49. Dividido por 7 menos. Agora, reparem aqui dentro. Dentro dos colchetes eu tenho menos 6 dividido por 3. Vamos resolver a divisão normalmente. Logo então, 6 dividido por 3 é igual a 2. Mas, vamos fazer também o jogo de sinais. Menos com mais é igual a menos. E aí a gente fecha aqui as nossas chaves, perfeito? Continuando aqui, reparem que a única operação com obrigação de ser resolvida é essa divisão. Mas... além disso, vamos eliminar esse colchete fazendo também o jogo de sinais. Então, eu vou ter menos 54 dividido por, abre chaves, dividindo 49 por 7. Bem, se 7 vezes 7 é igual a 49, automaticamente, então, 49 dividido por 7 é igual a 7. E aí, pessoal, atenção, para eliminar esse colchete, já que nele tem apenas um valor numérico, a gente utiliza a regra de sinais para a multiplicação, onde sinais iguais ficará sempre positivo, tá? E aí, finalmente, para finalizar, nós temos que resolver o valor numérico da operação dentro dessas chaves. Aqui nesse caso, 7 mais 2 é igual a 9. Portanto, nós temos que resolver a divisão entre 54 e 9. 54 dividido por 9 me dá como resultado final igual a 6. Só que não se esqueçam que também nós temos que fazer jogo de sinais. Logo, menos com mais é igual a menos. Portanto, pessoal, toda essa expressão aqui, o seu resultado final, que é o valor numérico, é igual a menos 6. Então, pessoal, vamos aqui agora à resolução do nosso segundo exemplo, referente à nossa segunda expressão. E aí, para iniciá-la, eu vou te falar o seguinte, que a gente vai iniciar resolvendo a mesma ideia que a gente fez aqui na primeira, que é começar a resolver as potenciações e as radiciações, tá? Então, eu vou resolver essa partezinha, essas partezinhas, aliás, que eu estou marcando aqui de branco, tá bom? Ok. Mas, professor, esse sinal aqui de menos, a gente pode logo fazer jogo de sinal? Não. Não se faz jogo de sinal com elementos envolvidos em potenciação. Primeiro se resolve a potenciação. Aqui nesse caso, então, menos 5 ao quadrado. Opa! Devido ao expoente ser par, a gente pega a base e multiplica por ela mesma. Logo, então, 5 vezes 5 é igual a 25. Mas... como o sinal é negativo, menos com menos é mais. Vou repetir o sinal de negativo após o parênteses. Raiz quadrada de 9 é igual a 3, até porque 3 vezes 3 é igual a 9, vezes, repete o menos 45, dividido por raiz quadrada de 81,
que a gente verificou, inclusive, eu acho que tem por aqui, tem, tá aqui, ó. Nós verificamos aqui na expressão anterior que essa raiz quadrada é igual a 9, perfeito? Então, nós chegamos aqui nessa próxima expressãozinha aqui, referente à próxima linha. E aí, pessoal, quando você tem operações de subtração, multiplicação e divisão, primeiro resolve a multiplicação e ou divisão. Só que eu tenho multiplicação e divisão envolvidas na mesma conta. Quem é que resolve primeiro? Quem aparece primeiro. Aqui nesse caso, então, iremos resolver essa multiplicação. Além disso, iremos também eliminar esse parênteses. Então, reparem, para eliminar parênteses, a gente faz o jogo de sinal igual à regra da multiplicação, onde sinais diferentes ficará sempre negativo. Então, aqui eu tenho menos 25, perfeito? Multiplicação, menos com menos é mais. 45 vezes 3 é igual a 135, tá? E esse resultado eu vou dividir por 9. Opa, eu tenho adição e tenho divisão. Pela regra das expressões, comecemos pela divisão sempre. E aí vai ficar o seguinte, eu vou repetir o menos 25, mais o resultado da divisão de 135 por 9, cujo resultado é igual a 15, tá bom? E aí nós temos finalmente menos 25 mais 15. Sinais diferentes, na adição, o que a gente faz? Se eu tenho sinais diferentes, primeiro caso é resolver a subtração entre os números. 25 menos 15 é igual a 10. E aí a gente analisa esses números. Como 25 é maior do que 15 e ele é negativo, automaticamente o nosso resultado final será negativo. Portanto, a resposta é menos 10. Eu sei que, de repente, de início, resolver expressões numéricas pode te assustar bastante, mas, na prática, ela é muito trabalhada também em operações financeiras. E é importante que você saiba resolver esse tipo de operação, até para que você não seja também enganado. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.